Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC e hoje vamos conversar sobre a parte 3 do nosso curso de geração fotovoltaica, voltado para células fotovoltaicas. Bom, primeiro falar dos diferentes tipos de células fotovoltaicas. Nós temos aí as células de silício cristalino, que praticamente dominam o mercado mundial do setor, né? A silício cristalina ela tem basicamente duas divisões, o silício monocristalino e o silício policristalino. E temos também as tecnologias chamadas de filme fino, que essa categoria engloba uma série de diferentes tecnologias, né, caracterizadas aí, como o nome sugere, por uma menor espessura relativa, né, do material para a conversão fotovoltaica e constitui objeto aí de pesquisas, né, visto que essas tecnologias têm ainda um grande potencial de melhoria em termos de eficiência de conversão. Então, sobre filme fino, nós encontramos aí basicamente, entre outros, né, os principais aqui apenas, o silício amorfo, arseneto de galho, de seleneto de cobre índio e o telureto de cádmio. São os tipos aí mais utilizados, mais investigados a nível mundial. Mas lembrando que o grande domínio hoje no mundo é do silício cristalino. Bom, o silício cristalino é a tecnologia fotovoltaica mais tradicional, fazendo uso de lâminas relativamente espessas, né? 300 a 400 micrômetros. A gente está falando aqui o relativamente espessas, comparada com, por exemplo, as do filme fino. Então, por isso que tem esse relativamente espesso, né? Representam uma maior limitação em termos de redução de custos de produção. Então, é a tecnologia mais utilizada, né? E apesar do filme fino ser hoje um material que tem um grande potencial ainda de redução de custos. O silício cristalino segue na liderança mundial porque nos principais mercados mundiais era ocupado por um arranjo fotovoltaico, é uma limitação para as tecnologias que apresentam menor eficiência de conversão. Então, é a pergunta por que, o silício cristalino é mais utilizado. Ele apresenta uma alta relação energia por área, tá? Vamos lembrar que praticamente tudo que tem no mundo são sistemas fotovoltaicos conectados à rede e uma parcela significativa dessa geração se encontra em um ambiente urbano, né, no topo de prédios, de residências, de shoppings. Então, nesse caso em que o fotovoltaico ele vai se integrar a um espaço já construído, logicamente o espaço é uma limitação. Ninguém vai derrubar um prédio nem derrubar uma casa para instalar uma planta fotovoltaica. Você instala sobre o teto. Então, como o espaço já está limitado nos centros urbanos, então interessa utilizar a maior relação energia por área de fotovoltaica. E quem fornece hoje essa maior relação é o silício cristalino. Então é uma justificativa porque é que o silício cristalino segue na liderança mundial hoje no mundo. Na divisão, né, nós vimos que uma das categorias é o silício monocristalino, é a mais utilizada e comercializada das células de silício. O monocristal é crescido a partir de um banho de silício fundido de alta pureza, então nós vemos aqui 99 com 4 casos decimais. Esse nível de pureza não é encontrado na natureza, então é preciso ser gasto uma grande quantidade de energia para pegar o silício na natureza, que geralmente vem na forma de compostos, e isolar o silício e purificá-lo até esse nível de pureza. Então é aí que está o grande desafio, a grande limitação, que é o alto consumo de energia, que obviamente tem influência direta no preço da célula fotovoltaica. A vantagem é a eficiência das células comerciais próxima aos valores máximos obtidos em laboratório, vida útil acima de 20 anos e desenvolvimento de células em estágio avançado. A desvantagem é, como nós falamos, o elevado consumo de energia para a produção. Então, esse material aqui fundido necessita de uma temperatura em torno de 1.400 graus Celsius e são necessários valores médios aí em torno de 10
kWh, né, de energia para produzir 1 watt pico de célula fotovoltaica. Isso, obviamente, leva a um alto custo, um tempo de retorno energético superior a 2 anos. Né? O tempo de retorno é o tempo que a célula precisa produzir energia para compensar a energia gasta em sua fabricação. Então, obviamente, depende do local onde a célula foi instalada, mas em média você leva 2 anos apenas para devolver a energia que foi gasta para a fabricação da célula. E perdas de material da ordem de 50% durante a produção. Então, devido às características do corte do material, quando ele sai após a fundição do material, ele é cortado e devido à questão da qualidade, uma certa quantidade, em torno de 50%, não é aproveitado. Isso faz, logicamente, que os custos sejam ainda mais elevados. Temos aí o silício policristalino. A vantagem, ele tem um menor custo de produção comparado com o mono. A desvantagem é uma eficiência um pouco menor que o mono. Então é mais ou menos aí um perde-ganha, né? É um custo um pouco menor, em compensação a eficiência é um pouco menor. Então, como nós falamos, são as duas tecnologias mais usadas a nível mundial. Aqui nós temos aqui uma figura bastante didática, né? Uma exposição de uma feira que visitamos, em que mostra que a origem, que é a areia, né? O silício é encontrado, o dióxido de silício, SiO2, é encontrado na areia, até o material final, que é a célula de silício cristalino. Então, observa aí a origem e o produto final. Bom, alguns conhecimentos elementares, básicos aqui do silício, né? Só a título de revisão: o número atômico 14, é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, né? Mais de 28% de sua massa. Como nós falamos, na natureza são encontrados apenas compostos de silício, não é encontrado o silício de forma pura, né? Aparece na argila, feldespato, granito, quartzo e areia, somente na forma de SiO2, né? Dióxido de silício, silicatos. É o principal componente do vidro, cimento, cerâmica e da maioria dos componentes semicondutores dos silicones. Então, exatamente nessa parte dos semicondutores que é nosso maior interesse, né? E a gente lembra que o famoso Vale do Silício, nome aí fazendo a relação entre o material e o produto, né? Então, nesse vale estão concentradas empresas do setor de eletrônica e informática. Pertence ao grupo 14, né, 4A, da classificação periódica, encontrado na forma amorfa e cristalina. E lembrando aí os conhecimentos, cada átomo está ligado a 4 átomos vizinhos através dos 4 elétrons mais externos, que é a chamada camada de valência, né? Aqui um pouco também nessa revisão, nós temos aqui as características em termos de camadas ou faixas de energia, isolante, condutor, semicondutor. Então, no caso do semicondutor, nós temos aqui camada de valência, uma camada proibida, né, em intervalo de energia, e a camada de condução. Então, a gente entende aí, como se vê aqui no eixo vertical, a gente vai subindo aí em termos de nível de energia. Então, para ir da valência para a condução, é preciso que o elétron adquira uma energia para dar esse salto, né, de energia. Esse salto é exatamente determinado pela largura da camada proibida, né? Então isso é uma importante característica do semicondutor. Cada material ele tem um valor único da largura da camada proibida, ou seja, tem um valor único da energia necessária para pular da valência para a condução. No caso do silício cristalino, esse intervalo de energia é na ordem de 1,12 eletronvolts, né? O telurete de cádmio, por exemplo, é 1,45 eletronvolts. Então, para cada material, nós temos um valor específico, único da largura da camada proibida. E aí, como relacionar as coisas, né? Nós temos aqui, já tínhamos falado do espectro da luz visível, relacionando aqui mais uma vez a energia do fóton e o comprimento de onda dada por essa energia, né? A energia é inversamente proporcional ao comprimento de ondas. Então, como relacionar? Nós temos que, como vimos, o semicondutor ele tem uma determinada largura da banda proibida, que implica um determinado valor de energia. Ora, por essa relação a gente vê o quê? Que esse valor de energia é dado
por apenas um comprimento de onda, ou seja, de todo o espectro, como a gente sabe, o espectro solar que chega na Terra, né? Nós temos aí ultravioleta, luz visível, infravermelho, então são diferentes comprimentos de onda, né? Vemos aqui que o comprimento de onda cresce da esquerda para a direita, a frequência cresce da direita para a esquerda e a energia cresce da direita para a esquerda, né? Então, o que é que nós observamos? Aquela quantidade de energia que o semicondutor precisa, ela é dada por um único comprimento de onda, né? Então, temos um comprimento de onda ideal que fornece a quantidade de energia necessária para o elétron pular da banda de valência para a banda de condução lá no nosso semicondutor, no caso, como a gente viu, do silício, 1,12 elétron-volts. Aí a pergunta, mas a gente observa que o espectro é bem vasto, e o que é que acontece com os outros comprimentos de onda e as respectivas quantidades de energia? Então, vamos observar como ocorre esse processo aqui no célula fotovoltaica. Bom, aqui resgatando também um pouco mais, né? Como eu falei, o silício ele é purificado e é construído sobre o silício puro, com aqueles 4 casas decimais de pureza, é construído a junção PN, né? Então, um lado ele é dopado, a gente vê aqui, por exemplo, átomos pentavalentes, como o fósforo, né? Então, veja aqui na figura. Eles se caracterizam aí o processo de dopagem, é uma inserção de um átomo de fósforo dentro da cadeia do silício puro, e essa inserção ela traz a característica de apresentar um elétron livre, né, que necessita de uma pequena quantidade de energia para a condução. Então, pequena quantidade de energia, esse elétron ele já fica disponível para a banda de condução. E de um lado ele é dopado, né, o silício puro é dopado por fósforo, átomos pentavalentes, para obtenção do cristal do tipo N. Por outro lado, ele é dopado por átomos trivalentes, como o bóron, né? Então veja aí na figura, a característica libera uma lacuna extra para a banda de valência. E assim nós construímos um cristal do tipo P. Então, a sequência, né? O silício é encontrado na natureza de forma composta, ele é purificado, com aquele 4 casas decimais de pureza, e após essa processo de purificação, um lado é dopado do tipo N, o outro lado é dopado do tipo P, e aí temos a construção da junção PN, que vai gerar o campo elétrico que é responsável pelo direcionamento dos elétrons, né? Entendendo aí a corrente como um movimento ordenado de elétrons. Então, essa junção PN ela vai criar o campo elétrico para condução dos elétrons. Então, temos aqui a junção PN, né? Então, aqui de um lado, como nós falamos, do tipo P, do outro lado do tipo N. E nessa região aqui de interface, né, que eles chamam de região de depressão, é criado o campo elétrico, né, positivo e negativo, que vai direcionar o movimento dos elétrons, obviamente, quando uma carga estiver conectada, né? Então, temos aqui, isso aqui, logicamente, é o princípio do diodo, né? A junção PN. Então, nós entendemos aí a célula fotovoltaica como um diodo iluminado, um diodo exposto à luz, certo? Então, possui as características, acrescentando o fato dessa junção PN estar exposta à luz. Então, como isso aqui se reveste aqui num módulo, né? Então, nós temos aí essa sequência aí de camadas, como um sanduíche. Então, vemos aqui no meio, né? Nessa figura aqui, laranja e azul, a camada tipo N, a camada tipo P. Na parte de frente e de trás, nós temos os contatos elétricos, né? Que, logicamente, tem que o contato para a condução da corrente elétrica para o meio exterior, quando, obviamente, a célula estiver conectada a uma carga. Nós temos aqui o material antirreflexivo, né? Então, dependendo do tipo de material, temos uma maior ou menor reflexão, que logicamente aí está repercutido nos custos, né? Então, o ideal é a capacidade de evitar, né,
essa reflexão, que logicamente está envolvida aí nos custos do tipo de material usado. Temos aí uma película transparente, que a ideia é proteção física, né, a célula, para evitar aí a exposição, para evitar esse desgaste, né, quando a célula é exposta ao meio ambiente. Temos uma proteção de vidro também, né, com esse intuito de proteger, e aqui uma base inferior. Então toda essa sequência, esse sanduíche dessas camadas, né, então exatamente o que constitui a célula fotovoltaica como a gente encontra comercialmente. Bom, essa figura aqui é um close aqui, né, de um silício policristalino que está no contexto aí de um módulo, né? Logicamente ninguém encontra a célula isolada, a potência é pequena, então você coloca células em série, em paralelo, dentro de um módulo para ter um nível maior de potência. Então observe aqui essa característica, né, do silício policristalino, essa ideia de vários cristais, de várias rachaduras, né? Nós temos aqui essas barras menores, e as barras principais são a grade condutora da corrente elétrica. Observamos aqui o detalhe que essa barra principal que corre pela frente, ela entra pela parte de trás da célula seguinte, caracterizando aí uma conexão em série, tá? Então esse é como, e logicamente aqui o material por cima para proteger a célula do desgaste no meio ambiente, lembrando aí que é um material pensado aí para ficar em torno de 20 anos exposto aí o meio ambiente. Um aspecto importante da célula fotovoltaica é a sua curva característica, né? A gente pode entender com a carteira de identidade da célula. Então, a curva característica é a curva IV, a gente está vendo aqui nessa curva azul, tá? Destacamos aqui a corrente curto-circuito, né? Logicamente quando a tensão é zero, a tensão de circuito aberto quando a corrente é zero, então são os pontos extremos. E observando que ao longo dessa curva azul, qualquer ponto é um ponto de operação, qualquer ponto é dado por um par corrente-tensão, que obviamente multiplicando vai dar aí a potência. Mas apenas um ponto produz a potência máxima. É o que a gente vê nessa curva vermelha, chamada curva PV, né? Potência e tensão. Então, observamos que a potência vai aumentando até chegar a um ponto em que ela é máxima. Logicamente, esse ponto é de extrema importância, né? Interessa a nós trabalhar sempre na proximidade, né, desse ponto. Então, esse ponto aqui é chamado, se usa bastante a sigla em inglês, MPP, Maximum Power Point, ponto de máxima potência. E aí nós temos, respectivamente, a VMPP, a tensão que leva ao ponto de máxima potência, e a corrente, né, IMP, a corrente que leva ao ponto de máxima potência. Bom, então, esses são os principais informações que podem ser tiradas da curva característica. Bom, então, só explicitando, né, obviamente, a corrente curto-circuito a corrente é a máxima corrente fornecida pela célula. Tensão de circuito aberto é a maior tensão, ponto de máxima potência é a potência em alcança o seu maior valor. O fator de forma, outra importante relação, é a relação entre a potência do MPP, que é a potência máxima, e o produto da corrente curto-circuito vezes a tensão de circuito aberto. Então, pode ser entendido como uma relação entre áreas. Valores usuais ficam entre 70% e 80%. É um medidor aí da qualidade da célula, né? Então, uma boa célula deve ficar nessa faixa aí de valores do fator de forma. E o rendimento, relação entre a potência incidente, né, no MPP, e a potência total da luz incidente. Células de silício alcançam rendimento de torno aí de 13% a 15%. Bom, para a compreensão do comportamento elétrico da célula fotovoltaica, são utilizados muitos modelos, né? Então existem vários modelos. Então vamos aqui inicialmente falar do circuito elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica ideal, logicamente ideal no sentido que não há perdas, né? Então ela é um circuito equivalente bastante simples. Nós temos aqui uma fonte de corrente em paralelo com o diodo. O diodo obviamente representa a junção PN
e a fonte de corrente representa a chamada fotocorrente, como o nome sugere, né? É uma corrente que surge quando a junção PN, o diodo, é exposto à luz. Tá? Então, os dois processos. Uma, a junção PN, representada pelo diodo, e outra, a fotocorrente, é uma corrente que surge quando a junção é exposta à luz, é exatamente aquele processo do elétron receber energia e ficar disponível para constituir uma corrente elétrica. Aí, dado a equação do diodo, dada pela corrente de Shockley, né, bastante conhecida aí, da corrente do diodo, I corrente do diodo, V tensão do diodo, e 0 corrente de saturação reversa, K constante, que é a carga do elétron, e T a temperatura absoluta em Kelvin. E a fotocorrente que nós citamos, né? Fotocorrente L, dado por QNA, que é a carga do elétron, N é o número de fótons, a área do semicondutor exposto à luz. Né? Temos aqui também a densidade corrente, né? Corrente sobre a área para o espectro terrestre, 70 mA por centímetro quadrado, célula de silício pode converter no máximo 44 mA por centímetro quadrado. Então, como era de se esperar, né, a fotocorrente obviamente é proporcional à intensidade da luz, que é o número de fótons, flui em sentido oposto ao da corrente direta da junção não iluminada. Bom, falamos do circuito equivalente de uma célula ideal, vamos ver como seria o circuito equivalente de uma célula fotovoltaica com perdas. Então, existem vários modelos na literatura, sempre é aquele compromisso, né? Quanto mais complexo o modelo, mais perto da realidade, mais em compensação, maior o tempo de processamento. Então, fica sempre, mais uma vez, o famoso equilíbrio aí entre, né, tempo de processamento e complexidade e proximidade com o fato real, né, com a célula real. Então, já falamos da fotocorrente em paralelo com o diodo, é a célula ideal, e acrescentamos aqui uma resistência em paralelo e uma resistência em série. Então, basicamente, a resistência série representa perda ômicas, né, nos condutores, resistência em paralelo representa correntes de fuga. Então, obviamente, essas resistências elas estão relacionadas todas à qualidade da célula, ao tipo de material. Né? Então, a gente entende aí como indicadores aí da qualidade da célula fotovoltaica utilizada. Bom, nesse ponto lembrar aí, é importante quando a gente fala de uma célula possuir uma determinada potência, mas para que condições? Né? Então são definidas aí as condições padrões de teste, né? Muito utilizada a sigla em inglês, STC, Standard Test Conditions. Então se você tiver uma célula, tiver um módulo, o módulo, por exemplo, seja 250 watt picos, então na parte de trás, na ficha lá do módulo, você vai sempre encontrar essa informação, 250 watt pico at STC, ou seja, 250 watt pico nas condições padrões de teste. Então, quais são essas condições? Então, o espectro de referência é AM 1,5, né? Nós já falamos do AM, a massa de ar, é o caminho da radiação ao longo da atmosfera, uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e a temperatura da célula de 25 graus Celsius. Lembrando que é a temperatura da célula, né? Não é a temperatura ambiente. Então, obviamente, numa condição real, esses valores estarão totalmente diferentes. Né? Então, ao longo do dia, a massa de ar assume diferentes valores, ao longo do dia a radiância assume diferentes valores e a temperatura da célula assume valores totalmente, né, diferentes aqui do 25 graus Celsius. Então, logicamente, significa que em todas essas condições diferentes, o módulo vai entregar uma potência diferente da nominal. Tá certo? Então, isso é algo importante que, às vezes, o público leigo, né, fica decepcionado, compra uma planta com determinada potência e acha ruim porque a potência entregue é menor. Tá? Então, obviamente, tem que ser sempre esclarecido que a potência nominal do módulo da célula só será entregue se tivermos as condições padrões de teste. Bom, e como se comporta, né, a curva característica para
situações diferentes. Então, nós temos aqui duas figuras bem interessantes, né? Então, aqui à esquerda, ela mostra a influência da irradiância solar sobre a curva IV para uma temperatura constante da célula de 25 graus Celsius. Então, obviamente, para comparar a influência da irradiância, eu mantenho a temperatura da célula constante, 25 graus Celsius. Então, o que observamos? Considerando a corrente de curto-circuito, temos um comportamento aproximadamente linear da corrente de curto-circuito com a irradiância. Então, dobrou a irradiância, dobrou a corrente de curto-circuito. Tá? Então, é um comportamento aproximadamente linear. Para tensão de circuito aberto, a VOC, apesar de não ser linear, mas também há um pequeno aumento, né, da tensão com a irradiância. Então, obviamente, né, potência corrente vezes a tensão, o produto chegamos à conclusão que é um resultado obviamente esperado, que a potência da célula ela aumenta com o aumento da irradiância para uma temperatura constante. Tá? Então, nós já comentamos que muitas vezes se utiliza uma célula fotovoltaica como uma primeira medição, né? Um valor aí de referência para a irradiância solar. Então, isso pode ser visto que exatamente por causa desse comportamento. A corrente de curto-circuito ela tem um comportamento aproximadamente linear com a irradiância, e constitui uma possibilidade para se medir a radiância que chega à célula fotovoltaica. Na segunda figura, nós temos a influência da temperatura. Tá? Então, esse ponto é um ponto importante que muitas vezes é esquecido e muitas vezes não é tão óbvio para as pessoas. O que observamos? Aqui, como nós queremos ver a influência da temperatura, né, que são temperatura da célula, nós mantemos a irradiância constante, 1000 watts por metro quadrado. Então, observamos que para a temperatura constante, para diferentes valores de temperatura, o aumento da temperatura, veja que aqui a célula aumenta de 15 até 55 graus, praticamente o efeito é desprezível sobre a corrente de curto-circuito. Então, praticamente muito pouco perceptível a variação, né, da variação da temperatura sobre a corrente de curto-circuito. Mas observamos que há uma queda na VOC, né? Então, é uma queda bastante evidente aqui. Quanto maior a temperatura, menor o VOC, de modo que, considerando a potência, nós temos o resultado que quanto maior a temperatura, menor a potência entregue para um mesmo nível de radiância, tá certo? Então isso é muito importante a gente sempre reforçar para um mesmo nível de radiância. Por quê? Porque pode levar a um pensamento errado que ao meio-dia, por exemplo, nas condições do Ceará, eu tenho o pior momento, né, para geração fotovoltaica, porque é o momento que a temperatura é mais elevada. Está correto que no meio-dia a temperatura é o momento que a temperatura da célula é mais elevada, mas o que é a importante informação que nós temos desse comportamento? Que se nós temos ao meio-dia o valor de irradiância, se para esse valor de irradiância, que é um valor ótimo, nós tivéssemos maneiras de baixar a temperatura da célula, do módulo, então nós teríamos um ganho na produção, certo? Então, essa leva a essa importante conclusão, que, como eu falei, muitas vezes é esquecida, da importância de trazer uma redução de temperatura para o módulo fotovoltaico, particularmente nas condições aqui, Ceará, Nordeste, em que os módulos alcançam, principalmente nesse horário de meio-dia, temperaturas bem elevadas, né? Então essa é uma das linhas de pesquisa do nosso grupo de trabalho. Nós temos aqui publicações diversas sobre pesquisas de como baixar a temperatura do módulo fotovoltaico e com isso há um ganho na potência entregue do módulo, ok? Então essa é uma informação importante que deve sempre ser levada em consideração a questão da temperatura de operação do módulo fotovoltaico. Bom, importante tópico aqui, as perdas, né? Então,
a gente tinha falado sobre a questão do comportamento, como é que a gente viu que o semicondutor, o silício, precisa de uma determinada quantidade de energia, essa quantidade de energia está associada a um determinado comprimento de onda, e o que acontece com os demais comprimentos de onda. Então, nós observamos o que? Podemos ter duas situações, aliás, nós temos três. Né? A primeira, o comprimento de onda é ótimo, então ele fornece exatamente a quantidade de energia que o elétron precisa para pular da banda de valência para a condução. Podemos ter uma segunda situação, o fóton possui energia menor que a necessária para vencer a camada proibida. Tá? Então, nesse caso, né, fótons com energia menor que a necessária para vencer a camada proibida, essa energia é perdida. Ela não é aproveitada pelo processo de conversão fotovoltaica. Tá certo? Então, vejo aí toda aquela faixa do espectro, né, que tem uma energia menor que a necessária, ela é perdida. Então, veja aí que já representa 21% de perdas do processo de conversão fotovoltaica. Tá? E temos a outra situação, né? O fóton tem uma energia maior que a necessária. Tá? Então, o elétron aproveita a energia para pular da valência para a condução, mas o excedente é perdido como calor. Então, nós temos a energia do fóton em excesso, perdido como calor, representa 31% das perdas. Tá? Então, veja que apenas esse processo, ou eu tenho energia em excesso, ou tenho pouca energia associada lá ao espectro solar. Só essas duas parcelas representam 52% da perda do processo de conversão fotovoltaico. E não há nada que possa ser feito se eu estou trabalhando com apenas um semicondutor, porque como nós vimos, um semicondutor, no caso de silício, vai precisar da quantidade de 1,12 elétron-volts. Né? Então veja aí, esse processo representa aí 52% da perda, é a principal perda no processo de conversão fotovoltaica. E aí a gente já começa a entender, né, que perguntam com frequência por que a célula fotovoltaica tem uma eficiência baixa, em torno aí de 14%. Então, verificamos aí que, relacionado com a energia do fóton, essa em excesso ou em quantidade menor, isso já representa 52% da perda. Além dessas duas parcelas, né, temos outras perdas, perda de recombinação. Então, o elétron ele pula da valência para a condução, fica disponível para a corrente elétrica, mas se recombina em uma lacuna. Tá? Então, ele perde, ele não fica mais disponível para a corrente elétrica. Logicamente, essa perda de recombinação está relacionada à qualidade do material usado, e por isso que, como a gente sabe, existem células e células. Né? Então, muitas vezes, quando a gente encontra uma célula, um módulo fotovoltaico muito barato, a gente já deve ficar desconfiado, porque talvez signifique que tenha sido utilizado um material de baixa qualidade que vai levar a uma baixa eficiência de conversão. Outra perda, reflexão na superfície superior. A gente viu que existe uma camada anti-reflexão, mas sempre uma parcela ainda é refletida. Né? Então, se quiser um material melhor ainda, aí isso vai ser um custo mais elevado, então chega aí um ponto de equilíbrio entre custo e qualidade, mas sempre uma parcela da luz ainda é refletida. Isso obviamente significa mais uma perda, uma parcela da luz que não entra no material da célula. Sombreamento dos condutores, outra perda. A gente viu que tem aqueles dedos, né? Em inglês eles chamam fingers, né? Dedos são aquelas barras que estão em cima, na parte superior da célula. Então, logicamente, a área que fica por baixo daquelas barras, elas não contribuem para o processo de conversão fotovoltaica. Perdas ômicas, né? Esses condutores, logicamente, têm associados perdas ômicas. A gente viu naquela resistência em série lá do circuito equivalente. Então, somando todas essas perdas, são valores, nos levam os valores típicos de eficiência em torno de 14% para a conversão fotovoltaica.
Uma das formas, né, só aqui a título de informação, uma das fórmulas de driblar, né, essa baixa eficiência das células são as chamadas células de multijunção, tandem, né, chamam em inglês. Então, o que seria isso? A gente viu que cada semicondutor ele opera de forma ótima com uma determinada quantidade de energia, que significa uma determinada faixa do comprimento de onda. Tá certo? Então, uma das pesquisas que vem sendo utilizadas no Brasil e no mundo, aqui é uma pesquisa do INPE, né, é a utilização de células em sanduíche, empilhada. Então, o que observamos aqui, por exemplo, a luz solar incide sobre uma célula aqui de tripla junção. O que observamos aqui, a célula do topo, né, ela absorve uma faixa do espectro, tá? A faixa que não é aproveitada, ela passa para as células de baixo. A célula do meio, ela absorve aqui essa faixa seguinte aqui do comprimento de onda, tá? De novo, veja aqui esse desenho aqui da luz solar. O que não é aproveitado passa finalmente para a célula base, que representa um maior comprimento de onda. Então, um semicondutor isolado ele só opera de forma ótima para uma faixa de comprimento. Se eu coloco 3 ou mais, né, materiais empilhados, eu consigo, aí como fica evidenciado aqui na figura, um maior aproveitamento do espectro solar. Isso obviamente leva a uma melhor qualidade, uma maior eficiência de conversão. Então, células aí trabalham multijunção, trabalham com eficiências aí em torno de 50%. Obviamente, a desvantagem é o custo ainda relativamente alto, né, desse tipo de multijunção, desse tipo de estratégia, que obviamente leva aí essa opção ser motivo de inúmeras pesquisas, né, para tentar reduzir os custos associados. Por último, vamos falar, como nós vimos que o mercado mundial é dominado pela célula de silício cristalino, né, em suas versões mono e policristalino, mas também temos aí um setor crescente, aí, objeto de muitas pesquisas, que é a tecnologia do filme fino. Então, o nome já se explica, né, filme fino, porque relativamente falando, utiliza uma camada mais fina do que silício cristalino. À medida que eu uso uma camada mais fina, eu uso menos material e com isso eu tenho, obviamente, um menor custo, né? Porque eu utilizo uma menor quantidade de material. Geralmente o filme, como o nome está dizendo, é um filme aplicado sobre uma superfície, um substrato, uma base de baixo custo. Por exemplo, aqui nós temos aqui um filme aplicado sobre uma superfície na parte de baixo, aqui no caso, né? Sobre uma superfície de vidro. Então, vemos algumas características que já diferem do silício cristalino. O silício cristalino a gente fala de células, né, conectadas por condutores. Aqui o filme fino não existe essa divisão de célula, então esse filme caracterizado por essas tiras aí, né, é aplicado sobre um vidro. Nós temos aí então, não temos a moldura, né, característica aqui do silício cristalino, então é um material que tem sendo utilizado, né, pesquisado no mundo exatamente por essa redução de custo, apesar de ter uma menor eficiência de conversão. Aqui, por exemplo, algumas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, o caso aqui do silício amorfo, uma quantidade menor de silício por watt em comparação com as células cristalinas. Então veja aqui que enquanto o silício amorfo utiliza 92 kg por megawatt de material, as células cristalinas utilizam em torno de 15 toneladas por megawatt de material. Então dispensa comentários, né? Fica evidente aí a vantagem. Isso leva a um tempo de retorno energético muito menor, né? Cerca de 1 ano. Produção em larga escala é automatizada, pode ser depositada em substratos de baixo custo, por exemplo, é muito comum sobre vidro, né? Que é utilizado, por exemplo, em fachadas de prédios. Possibilidade de fabricação de células grande área, extremamente eficiente sob iluminação artificial, e o processo de produção em temperaturas relativamente baixas. Então, compare aí com o lado silício cristalino, nós temos aqui
temperaturas menores do que 300 graus Celsius. A desvantagem aqui no caso do silício amorfo é a degradação da eficiência da célula quando expostas à luz. Então, quando a célula é exposta à luz, ela sofre um processo de degradação e aí, obviamente, é objeto aí de inúmeras pesquisas, né, tentando driblar aí essa degradação. Outro material utilizado, arseneto de galho, né? Vantagem, célula de multijunção de arseneto de galho com silício monocristalino já alcança a eficiência de 31%. Desvantagem, custo de 20 a 100 vezes o custo da mesma área de silício e a natureza altamente tóxica do arsênico. De seleneto de cobre índio, uma heterojunção capaz de captar uma larga faixa do espectro solar. Desvantagem, alto custo do índio, toxidez associada aos processos de fabricação. Telureto de cádmio, vantagem, heterojunção com eficiência em laboratório de até 15,8%. Desvantagem, toxidez na produção e armazenamento. Então vejo que uma característica, esses materiais apresentam a desvantagem da toxidez de seus elementos, né? O que, por exemplo, não é o caso do silício, que o silício não tem nenhum dano, nenhum impacto ambiental, não tem nenhum dano à saúde humana. Referências, então, no nosso livro, Geração de Energia Elétrica Fundamentos, cita aqui também o livro Edifícios Solares Fotovoltaicos. Na internet existem inúmeros sites sobre fotovoltaica, é um tema bastante evidente, então aqui apenas são apenas alguns, também o livro aqui Solar Electricity. As fotos são do autor, exceto quando indicado. Agradeço a atenção de todos, até o nosso próximo encontro.